Graça e paz, tudo bem? Estava aqui pensando sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Quando ele saiu de Cafarnaum em direção a Jerusalém, e algumas vezes ele fez isso, ele, no trajeto do caminho, ele ia evangelizando, ele ia fazendo seus milagres, as obras do reino de Deus, as obras do Pai. Porque ele disse que as obras que ele fez, não fez de si mesmo, mas são o Pai que enviou a fazer. Em todo lugar ele transformava, ele falava do amor. E as pessoas, elas se juntavam para ouvir o Senhor. E o interessante é que todo lugar que ele passava tinha alguém, ou existiam várias pessoas com muitas necessidades urgentes. E ele socorria. Ele nunca deixou alguém que viesse a ele voltar vazio. E esse Jesus Cristo, ele andando em direção a Jerusalém, e em todo lugar que ele percorria, que ele andava, as pessoas queriam estar próximo a ele, porque ele era diferente. Ele era um homem na terra que as pessoas olhavam e admiravam pela bondade, pelo amor, pelo comportamento e pelas transformações que ele fazia nas pessoas que estavam junto a ele. Porque todos que ele chamou, que ele escolheu, os seus discípulos, todos eles eram pescadores, cheirando a peixe, eram cobradores de impostos, pessoas que cheios de pecado, assim como nós, errantes, cheios de pecado. E o Senhor se compadecia de todos eles. Porque quando o Senhor percorria ou andava, ele com seus milagres, ressurreições, amor, caridade, o Senhor mostrava o futuro, o reino de Deus. Ele mostrava que ele veio para que todo aquele que crer em seu nome ficaria com ele para sempre, habitaria com ele para sempre. E o mais interessante e curioso nessa história é que, apesar da bondade e do amor que ele demonstrava, muitos duvidavam, muitos não creram, mas o Senhor continuou falando, continuou pregando, porque o que ele falava é verdade. Então, todo lugar que ele percorreu, de Cafarnaum até Jerusalém, ele era a verdade. E a verdade, ela não pode ser escondida. A verdade, ela transforma. A verdade, ela liberta. Jesus Cristo falou: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então, quando o Senhor andava, quem estava andando era a verdade. Caminhando, transformando, pregando, falando, evangelizando, fazendo milagres. E os homens não tinham mais essa proximidade de um homem tão especial como Jesus Cristo. Porque havia mais de 400 anos, ou mais ou menos 400 anos, que Deus não falava mais como homem. Interessante. Como o Senhor é bondoso, como a verdade transforma, como o amor faz em nossas vidas. Como esse Jesus Cristo, nos olhando durante o seu trajeto, nos encontrou porque nós estávamos distante de Deus, errantes, pecadores, falhos, não tinham direito de nada. Nós não temos direito nenhum. O único direito que nós temos é através de Jesus Cristo. E esse direito não é que eu quero, que eu posso, que eu tenho direito porque eu adquiri, porque eu sou bom, as minhas obras são boas. Não.
essa condição que você tem é através da morte e ressurreição do nosso Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que saiu de Cafarnaum em direção a Jerusalém, pregando, falando do seu evangelho, fazendo os milagres que tudo mostrava o reino dos céus, o reino de Deus, e falando de si, que ele era a luz do mundo, que o Pai o enviou para que através dele nós possamos ter vida e vida com abundância. Que o amor iria nos transformar, iria nos fazer novas criaturas, como assim fez. Hoje nós somos parte desse amor, parte dessa transformação, parte desse conhecimento de Deus, parte da misericórdia de Deus e parte dessa graça divina. Sem merecermos, nós não temos merecimento. As nossas obras são ruins. Mas o Senhor é bom. O Senhor é misericordioso, o Senhor é todo-poderoso. Esse Deus que servimos, que fez os céus e a terra e tudo que nele há. O seu poder, ele é magnífico, maravilhoso. Como o Senhor é poderoso. A sua verdade caminhando na terra. O Verbo se fez carne. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que transforma. É aquele que caminha de Cafarnaum a Jerusalém, anunciando as boas novas, anunciando o seu evangelho, falando, pregando, anunciando, curando, libertando as pessoas que estavam perdidas no caminho. Elas não tinham mais noção do que era sentir a presença de Deus. E quando Jesus Cristo vem a elas, que elas olham e que o Senhor chama e o Senhor ensina e o Senhor fala, começa a falar, são águas cristalinas, palavra de vida eterna, de amor, de perdão, coisa que o homem havia esquecido, o que era sentir o amor verdadeiro, e o amor verdadeiro estava entre eles. Jesus Cristo estava entre eles. O Filho de Deus estava entre eles. E agora está entre nós. Entre nós, com a sua presença pelo seu Espírito Santo, pelo Deus que servimos, pelo Filho que cremos, pelo Espírito Santo que nos encaminha, que nos direciona, que nos dá a sabedoria, a palavra, o entendimento. Esse Deus que nos ama, que fará conosco, assim como Ele fez com o povo no passado, que o seguiu, que iam com Ele, que ouviu as suas palavras, ouvia as suas palavras, que via os seus milagres, as obras, as pessoas vinham até Ele, as multidões se ajuntavam. Que amor glorioso esse Jesus Cristo tem. E nós não merecemos nada. E mesmo assim, Ele, por sua graça, Ele nos chamou, nos colocou debaixo das suas asas. Nós, pequenos, errantes, pecadores, falhos, sem direito nenhum. Mesmo assim, Ele morreu e morte de cruz, para nos dar o direito de ser chamado também por Deus de filho. Deus abençoe a tua vida. Estarei orando por você, por vocês, e tenho certeza que esse amor glorioso, que essa verdade que saía de Cafarnaum em direção de Jerusalém, essa verdade alcançará o teu coração, a tua família, e fará morada, e essa morada será eterna. Deus te abençoe. Fica com Deus.